Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de um momento muito curioso e muito divertido da TV brasileira, a famosa Guerra dos Rambos. Imagina, de um lado a gente tinha o SBT, o filme Rambo 1, a estreia do Cinema em Casa e até tinha uma Miss Brasil envolvida, a modelo Jaqueline Meirelles. E do outro lado a gente tinha a toda poderosa Globo, o filme Rambo 2 e a novela Vale Tudo. Você lembra da frase "Quem matou Odete Roitman"? Pois é, tudo isso aí faz parte da Guerra dos Rambos, um episódio muito curioso que a gente vai relembrar no vídeo de hoje. Eu sou o Fabiano Andrade e você está no canal Papo Cine. E eu tenho que começar confessando para vocês que eu estava muito empolgado em gravar esse vídeo aqui. Na época que a Guerra dos Rambos aconteceu, eu tinha apenas 11 anos, eu era um molecote naquela época, né? E eu estava muito afim de assistir o filme Rambo 1 e também eu estava muito afim de assistir o filme Rambo 2, né? Naquela época a gente estava no final dos anos 80, não era que nem hoje, né? Que a gente tinha essa facilidade de poder assistir um filme online, ver na Netflix, HBO, ou então baixar o filme na internet. Naquela época, eu acho que a internet nem existia ainda, no caso, naquela época, finalzinho dos anos 80. Então foi um momento muito curioso, né? E a TV era basicamente o centro da atenção de um moleque de 11 anos, né? E, aliás, de todo mundo naquela época, né? Mas vamos lá. Para você ter uma ideia, a Guerra dos Rambos ela durou mais ou menos uma semana. Ela durou uma semana exatamente. Ela começou na quarta-feira, dia 17 de agosto de 1988, e ela foi até a sexta-feira, dia 26 de agosto de 1988. E foi um fato bem interessante porque esse episódio da Guerra dos Rambos, ela também marcava a estreia do Cinema em Casa no SBT. Quem aí não assistiu filmes no cinema em casa naquela época, né? Não curtiu aí os filmes do cinema em casa no SBT? Inclusive, coloca aqui nos comentários quais os filmes do cinema em casa que você lembra, que você curtiu, que você assistiu e gostou bastante. Aproveita e coloca aqui embaixo também falando sobre o seu filme preferido do cinema em casa no SBT. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: no dia 17 de agosto de 1988, uma quarta-feira, o SBT ele tinha programado para estrear o Cinema em Casa e estrear justamente com o filme Rambo 1. O que foi que a Globo fez? No mesmo dia, ela programou para passar na Globo o filme Rambo 2. E aí ficou complicado, né? O pessoal tinha que escolher. Ou assistia o Rambo 1 no SBT, ou assistia o Rambo 2 na Globo. Não era uma decisão fácil de se tomar, né? E a guerra estava declarada. O que foi que o SBT fez aí para responder, né, essa afronta da Globo de programar o Rambo 2 para o mesmo dia que ia estrear o Cinema em Casa? Qual foi a resposta do SBT para isso? O que aconteceu foi o seguinte: na hora que deveria começar o filme Rambo 1 no SBT, e o SBT colocou um slide na tela com a frase, né? Quem procura o Rambo acha na Globo, né? Essa frase, inclusive, né, era fazendo uma analogia ao slogan do SBT, que naquela época, nos anos 80, era "Quem procura, acha aqui", né? Então o SBT aproveitou o próprio slogan e colocou esse slide na tela. Quem procura o Rambo, acha na Globo, mandando a galera literalmente assistir o filme Rambo 2 na Globo, porque naquele dia eles não iriam passar o filme Rambo 1. Então, né, enquanto a galera estava assistindo o filme Rambo 2 na Globo, o que o SBT fez, né, ele reprisou um programa sertanejo que tinha na época, chamado Musicamp, né, e a galera pôde assistir tranquilamente o filme Rambo 2 na Globo, né, porque não tinha Rambo 1 passando no SBT. Eu lembro que naquela época eu adorei, né, porque eu não tive que escolher qual filme eu assisti. Dessa maneira, né, o SBT acabou aceitando a derrota, naquele dia ela aceitou a derrota, né, mas
aí ela resolveu guardar o Rambo 1, né, para poder passar outro dia sem enfrentar sem deixar a galera, né, com essa decisão de escolher qual filme assistir. No final das contas, o SBT aceitou a derrota momentânea, mas foi uma coisa boa porque o pessoal não teve que escolher qual filme assistir, né? A gente podia assistir o Rambo 2 naquele dia e o SBT acabou deixando o Rambo 1 para passar na semana seguinte, na sexta-feira, no dia 26 de agosto, que quando acabou sendo a estreia oficial do Cinema em Casa. Mas tem mais ainda nessa história, não acabou ainda não. Mas enfim, no dia 26 de agosto de 1988, uma sexta-feira, o Cinema em Casa pôde finalmente estrear com o filme Rambo 1. Só que a Globo tinha uma outra arma na mão, a novela Vale Tudo, que era um grande sucesso na época. Inclusive, teve um momento que o Brasil parou, né, e todo mundo se fez a pergunta: quem matou Odete Roitman? Se você viveu esse período, você deve lembrar como a morte da Odete Roitman também parou o Brasil. A novela Vale Tudo não era pouca coisa não, era uma campeã de audiência também na época. E o que foi que a Globo fez? A Globo praticamente, né, dobrou o tempo de novela. Ela esticou a novela em mais 50 minutos, né, para o pessoal não assistir o Rambo 1 no SBT. Foi pau a pau, a briga foi feia realmente. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Quem conhece sabe que o Silvio Santos não é do tipo que leva desaforo para casa. E o que foi que o SBT aprontou, né? Enquanto a novela estava passando, enquanto a Globo resolveu esticar a novela, né, o SBT colocou um slide bem grande na tela com a seguinte frase: não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo. Então, praticamente, né, durante 50 minutos, enquanto a novela não terminava, ficou um slide na tela do SBT com essa frase e de fundo ficava tocando as músicas do filme Rambo e essa frase lá aparecendo. E o SBT só deixou esse slide da tela por 50 minutos e o filme não começou enquanto a novela não terminasse. Eu vou dizer uma coisa, como muita gente no Brasil inteiro, eu adorei isso que o SBT fez, porque na época eu era noveleiro também, e essa novela Vale Tudo, eu acompanhava muito essa novela e eu amava também. Coloca aqui inclusive nos comentários se você também era noveleiro na época, ou se você ainda é noveleiro até hoje, né? E se você chegou a assistir essa novela Vale Tudo, né? Se você lembra dessa frase que ficou famosa, quem matou Odete Roitman, né? Coloca aqui nos comentários como é que foi esse momento aí da TV brasileira para você também. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A briga que o SBT comprou valeu a pena. Para vocês terem ideia, né, a novela Vale Tudo, ela tinha muita audiência naquela época, pessoal. A novela Vale Tudo, ela chegou a bater 83 pontos no Ibope. Era uma audiência muito grande, né? Mas depois que a novela terminou, todo mundo foi lá na televisão e mudou para o SBT. O Brasil inteiro praticamente mudou para ver Rambo 1, né? E o SBT, ela conseguiu alcançar um pico de 42 pontos também no Ibope, o que era algo muito grande na época, principalmente considerando que a gente está falando do SBT, né? Que era a emissora número 2. 42 pontos no Ibope para o SBT realmente era muita coisa para aquela época. E essa estreia do Cinema em Casa, ela foi realmente especial. Ela foi apresentada pela Miss Brasil Jaqueline Meirelles, que ela tinha ganhado o concurso de Miss Brasil no ano anterior, e também nos intervalos do filme, né, ela fazia uma apresentação, né, falando mais detalhes, dando mais informações, né, e falando um pouco sobre o filme também durante os intervalos comerciais. Foi uma coisa realmente grandiosa na época, né, essa coisa da Guerra dos Rambos, né, que coincidiu com a estreia também do Cinema em Casa no SBT. Mas enfim, você conhecia essa história da Guerra dos Rambos? Você viveu essa época? O que é que você achou de relembrar esse momento? Coloca aqui nos comentários, né, como é que foi tudo isso, se você viveu esse período, né, e quais as memórias que você tem aí desse período, né, que marcou uma história interessante na TV brasileira, né, e nessa guerra aí do SBT
e a Globo, né? E coloca aqui nos comentários que seria interessante ouvir vocês. E por favor, para você que chegou até o final desse vídeo, se você gostou dessa história, deixa o teu like aqui, né? E aproveita para se inscrever aqui no canal, que a gente vai trazer muitos filmes interessantes como esse, né? Falando de cinema, falando de filmes, falando de TV. Se você curtiu essa história, com certeza vai ter outras histórias que você vai gostar e vai valer a pena você se inscrever aqui no canal para continuar o nosso bate-papo nos próximos vídeos aqui do canal.